Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Vamos começar agora mais um programa Bem Assim ao Vivaço. Muito obrigada, tá? Você que está aqui juntinho com a gente. Hoje no programa nós vamos ter assuntos super interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos começar falando sobre fibromialgia. Você sabia que aumentou aí o número de pessoas com essa doença? Pois é, então já nós vamos esclarecer sobre esse assunto aqui no estúdio. Também ainda hoje aqui tem muitas dicas para falar sobre você, né, superar a separação. Infelizmente, o número de divórcios também aumentou, viu, aqui no Brasil. Nós vamos falar também ainda sobre esse assunto. Tem alguma noiva por aí? Porque se tiver, hoje tem dica para você que é noiva. Móveis planejados para as noivas. Também tem dicas de uma super arquiteta hoje aqui no programa. Muita coisa boa e, é claro, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento. Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste, nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Você aí, né, que pode nos assistir através do aplicativo de qualquer lugar de onde estiver. Basta apenas ter o aplicativo baixado no teu celular, tanto no iOS como lá no Play Store, né, também está super disponível. E aí basta também ter acesso à internet e você consegue nos acompanhar. A gente está te esperando, viu? Pois é, e tem ainda também as nossas principais redes sociais, onde você consegue encontrar os nossos perfis e acompanhar a gente. Tá tudo aqui passando na sua tela, tá? YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Corre lá para acompanhar. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje. Você já ouviu falar em fibromialgia? Não? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Quem vai nos esclarecer tudo sobre ele agora aqui no estúdio é o fisioterapeuta Gudson Queiroz. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito obrigada obrigado, pela presença, Gudson. É um prazer estar aqui no Bem Assim. Ai, pra gente também. Obrigada pela disponibilidade para vir aqui no estúdio, esclarecer sobre esse assunto para quem está nos acompanhando. Então vamos lá começar explicando vamos. O que é essa famosa fibromialgia, que aí tem tanta gente, infelizmente, passando, né, por esse problema. Isso, Mara. A fibromialgia é uma desordem de dor crônica que é caracterizada por dor generalizada. Então o indivíduo geralmente sente um sintoma de dor generalizada no corpo inteiro. E também tem outras características, como a fadiga, a dor de cabeça, alteração de memória, pobre qualidade de sono. Então é uma constelação de sintomas que o paciente geralmente apresenta. E o que é que vai causar essa dor crônica? Mara, não existe uma causa específica. A medicina ainda não conseguiu identificar algo que realmente cause a fibromialgia. O que nós sabemos é que existem alguns fatores que podem predispor à fibromialgia, como por exemplo um trauma, seja ele físico ou emocional, que aí pode engatilhar esses sintomas e aí dar origem a essa doença. Certo. Outro ponto também que eu tinha anotado aqui, os sintomas, né, da fibromialgia. Não é somente a dor, né? Não é somente a dor. A dor é o sintoma mais característico, mas o paciente vai ter um cansaço muito importante. Ele geralmente sente como se estivesse sem energia para realizar as atividades. O sono do paciente é muito pobre também. Geralmente os pacientes têm insônia, têm dificuldade tanto de entrar no sono, como eles acordam durante a noite e têm dificuldade de voltar ao sono. Eles geralmente relatam também uma pobre memória, o que a gente chama de fog brain, que é como se o paciente quisesse lembrar de eventos, de nomes, de algo que já era consolidado em sua memória, mas ele não consegue lembrar. Então existe uma alteração cognitiva também muito importante nesses pacientes. A cefaleia está presente em alguns pacientes e em outros não. E também esses pacientes tendem a ter mais sintomas depressivos, tendem a ficar um pouco mais entristecidos,
até pela própria dor, que geralmente perturba o cérebro do paciente. É interessante você trazer esses outros sintomas, esses outros pontos, porque muita gente pensa que a fibromialgia é só dor, né? É somente dor, mas não é bem assim, acaba até afetando inclusive outras áreas da vida, né, Guto? Sim, acaba afetando o ambiente familiar, as áreas sociais, o trabalho. Alguns pacientes perdem o trabalho porque não conseguem executar as funções no mesmo nível anterior à doença, então é algo que realmente perturba bem a vida do paciente. Quais são os principais pontos de dor para quem tem a fibromialgia? Então, Mara, antigamente, o próprio diagnóstico da fibromialgia era caracterizado por alguns pontos de dor. A Academia Americana de Reumatologia definia 18 pontos de dor ao redor do corpo, os pontos principais: quadril, a área do trapézio cervical, ombros, cotovelo, a região da mandíbula e os glúteos. Então, essas são as áreas de maior dor, mas o paciente também pode relatar dor na coluna lombar, dor no joelho, dor no tornozelo. De uma forma geral, o corpo inteiro do paciente dói. Nossa, gente, imagina só, você tem que conviver, né, com isso. Ali, por muitas vezes, essas crises, elas duram mais de um dia? Duram. Geralmente, a dor é permanente. Nossa. Geralmente a dor é permanente. Existem, claro, picos, né, de dor em que a dor se acentua, principalmente quando o paciente está mais estressado, quando o paciente está dormindo mal e principalmente quando o paciente está vivendo um estilo de vida sedentário. Esse aí é o fator-chave para a continuação dessa síndrome de dor crônica. Aproveitando que você já tocou nesse assunto, nessa questão do sedentarismo, muita gente acredita, eu estava até pesquisando sobre isso, que você não precisa, você, né, que tem a fibromialgia, não precisa fazer atividade física, né? Você tem que ficar em repouso para essa dor. Não é bem assim, né? Pelo que eu vi, isso é um mito, né? Isso é um mito e às vezes isso atrapalha muito o manejo desse paciente. Porque o paciente entende que a fibromialgia é causada por uma doença inflamatória muscular, quando na verdade não é. Você que tem fibromialgia, você não tem uma inflamação tecidual, uma inflamação dos músculos. O que acontece é que o seu cérebro, o cérebro do paciente, desenvolveu uma dor por algum trauma, seja físico ou emocional. Esse trauma físico ou emocional foi resolvido, mas a dor ainda permanece. Eu gosto muito de fazer uma analogia que às vezes fica muito mais fácil para o paciente entender. Imagina que você está em casa e alguém, uma criança, chutou uma bola e quebrou o vidro da sua casa. Sim. Vamos dizer que o vidro da sua casa tem sensor. Esses sensores, eles são sensores de alarme. Esse sensor, quando o vidro é quebrado, ele vai alarmar. Sim. E aí vai fazer muito barulho. E você liga para o pessoal do vidro, o pessoal vem e conserta o vidro, mas não conseguiu desativar o alarme. Então, apesar do vidro já estar reparado, o alarme ainda continua soando. E isso faz com que você imagine que o vidro esteja quebrado, quando na verdade não está. Então, basicamente o que acontece com o paciente com fibromialgia. Ele teve um evento traumático, seja ele físico, um dano mesmo físico ou emocional. Esse evento foi corrigido, mas o cérebro ainda continua naquele ciclo de dor. Entendendo, né? E tem cura? Não, Mara. Acho que essa é uma grande pergunta, né, que todo mundo deve fazer. A fibromialgia não tem cura, mas tem manejo, tem tratamento. Se o paciente for submetido a um tratamento de maneira adequada, viver um estilo de vida ativo, evitar o álcool, evitar o cigarro, o paciente pode ter uma qualidade de vida muito boa. Basta ele procurar o tratamento adequado e seguir realmente as recomendações médicas e fisioterápicas. Certo. Voltando um pouquinho para a dor, como é que é a dor da fibromialgia, que o pessoal diz que incomoda bastante, né, Gudson? Incomoda. É uma dor generalizada, geralmente nos músculos. O paciente sente a dor nos músculos, a palpação, essa dor é exacerbada, mas também o paciente pode sentir dor mesmo durante o repouso. O paciente entende que é uma inflamação porque quando ele toca no músculo, o músculo dói. Sim. Mas na verdade é porque o cérebro está hiperativado. É como se ele estivesse entendendo um toque simples como um sinal nociceptivo, que é um sinal basicamente de dor. Sim. Então é uma dor generalizada que ela vai se exacerbar durante períodos de estresse e durante períodos em que o paciente dorme menos. Certo. Vamos falar agora sobre tratamentos, né? Você falou que tem tratamento. Então vamos agora para essa notícia. Tratamentos, quais que são? Como é que é feito? A base do tratamento da fibromialgia deve ser
predominantemente não farmacológico, porque como trata-se de uma doença crônica e uma doença que o paciente vai ter que viver a vida inteira com ela manejando, e não há presença de inflamação tecidual, o tratamento ele deve ser predominantemente não farmacológico. O padrão ouro, a chave do tratamento é o paciente viver um estilo de vida ativo, principalmente realizando atividades físicas aeróbicas. Sim. Seja atividade de corrida, caminhada, atividade na água, contanto que o paciente aumente a sua frequência cardíaca e faça as atividades de longa duração, porque ele vai ser capaz de liberar algumas substâncias no cérebro capazes de reduzir a dor. São alguns opioides que nós mesmos produzimos no nosso cérebro. Alguns pacientes querem ir para a farmácia e comprar um medicamento que resolva o problema, o sintoma, mas essa não é a chave, porque nós temos uma farmácia no nosso cérebro. Então, se nós realizarmos atividades físicas de maneira moderada ou intensa, nós somos capazes de produzir essas substâncias capazes de aliviar os sintomas de dor. Então, basicamente é a atividade física. A fisioterapia é extremamente importante porque nós somos capazes de utilizar algumas técnicas capazes de reduzir o quadro de dor do paciente e melhorar muito a sua qualidade de vida. Ok. E aí, como é que a fisioterapia, pode auxiliar esses pacientes que têm a fibromialgia? Existe um estudo de 2014 que observou que quando nós estimulamos a coluna cervical do paciente, a sua medula e o gânglio estrelado, nós somos capazes de reduzir a quantidade de percepção de dor do paciente. Sim. Então, nós colocamos 4 eletrodos na coluna cervical baixa e no início da coluna torácica. Isso vai estimular o sistema simpático e vai diminuir a hiperatividade do sistema simpático, que é um sistema que controla a fuga, controla alguns fatores do nosso corpo que são capazes de ou aumentar ou diminuir a dor. Então, a eletroestimulação na coluna cervical e na coluna torácica é extremamente importante. Nós também realizamos atividades físicas como exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento, e o agulhamento seco tem mostrado muito benefício para esses pacientes, que é basicamente quando nós utilizamos agulhas de acupuntura nos pontos de dor, isso faz com que a gente resete o cérebro do paciente e reduza a quantidade de dor que ele percebe. Que interessante, né? Quais que são as recomendações, Gudson, que você deixa para esses pacientes que têm a fibromialgia? Fazer atividade física de maneira regular, principalmente atividade física anaeróbica, ou seja, aquelas que aumentam a sua frequência cardíaca por períodos prolongados, evitar o cigarro, evitar o álcool e fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? É você evitar telas após as 18 horas, você evitar a cafeína após as 15 horas, para que você entre à noite preparado para dormir, preparado para repousar. Porque esses pacientes, como eles não conseguem entrar no sono, eles vão para o celular e isso só faz piorar a sua insônia. Porque você não consegue dormir, né? Você acaba ali entrando num ciclo, você pega no celular porque você quer pegar no sono, e aí você não pega no sono e você continua ali, né? Exatamente. E o sono é reparador. O sono é extremamente importante para a nossa saúde de uma forma geral. Olha aí, viu, gente? Informações importantíssimas sobre fibromialgia foi o que a gente teve hoje aqui no estúdio com o fisioterapeuta Gudson Queiroz. Contatos, redes sociais, por favor, compartilhe aí, com o pessoal. Adorei as informações que você trouxe pra gente. Nosso Instagram é Dr. Gudson Queiroz. Você pode entrar em contato com o paciente, pode entrar em contato conosco, nós oferecemos tratamento para a fibromialgia. Temos o canal do YouTube também, Dr. Queiroz, e o telefone para contato é o 991296630. Você pode entrar em contato comigo para receber o seu tratamento e ter uma resolução, uma melhora desses sintomas. Muito bem, obrigada mais uma vez, Obrigado parabéns, você, viu? Obrigada, bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí.